Fala pessoal, tudo tranquilo? Vamos resolver mais uma questão agora. Dessa vez uma questão de propriedades coligativas, está republicada lá pelo Portal Gama, cujo link vai estar aí na descrição. Essa questão foi da UNB, no Distrito Federal, tá bom? Então vamos nessa. Um aluno interessado em estudar as propriedades de soluções colocou em uma caixa dois copos contendo volumes iguais de soluções aquosas de um mesmo soluto não volátil, fechando-o hermeticamente conforme ilustra a figura a seguir. A solução contida no copo 1 era mais concentrada que a contida no copo 2. A temperatura externa à caixa permaneceu constante durante o experimento. Acerca das observações que poderiam ser feitas a respeito desse experimento, julgue os itens seguintes. E aí, item 1, pessoal. Após alguns dias, o volume da solução contida no copo 1 diminuirá. Pessoal, para a gente entender o que esse item está querendo dizer para a gente precisa lembrar lá da situação de equilíbrio líquido-vapor, tá? O que é o equilíbrio líquido-vapor? Após um tempo, as pressões dessas soluções, as pressões de vapor delas, vão se igualar à pressão do ambiente, que é a pressão do ar retido aí na caixa. Isso a gente vai chamar de pressão máxima de vapor. E quando isso acontecer, a gente vai ter o equilíbrio líquido-vapor, que é o quê? Você vai ter uma taxa de evaporação e condensação iguais ocorrendo simultaneamente. Então vai evaporar uma parte dos líquidos e também condensar uma parte também. Só que o que acontece? A gente viu na tonoscopia também o seguinte, que as soluções menos concentradas, elas possuem uma pressão de vapor ligeiramente maior do que as mais concentradas, o que significa que a temperatura de ebulição delas é menor, porque lembra, quanto maior a pressão de vapor, menor a temperatura, perdão, é isso mesmo, pessoal, quanto maior a pressão de vapor, menor a temperatura de ebulição. E aí, o que acontece? Como essa pressão de vapor aqui na 2 vai ser alta, a temperatura de ebulição dela vai ser mais baixa em relação a um, que vai ter uma temperatura de ebulição mais alta e uma pressão de vapor mais baixa, e consequentemente o líquido 2, pessoal, ele vai ser muito mais volátil, ou seja, muito mais dele vai evaporar para o ambiente do que do líquido um, tá bom? Então, se isso vai acontecer, pessoal, o que vai, no frigir dos ovos, vai ocorrer uma condensação maior no líquido um, galera. Vai ocorrer uma condensação maior aqui nesse líquido. É como se fosse uma transferência de solução, entendeu? Então, a parte considerável de vapor vai sair do líquido 2, tá bom? Da solução 2, vai saturar o ambiente com vapor d'água, também vai sair uma parte do líquido um, só que uma parte menor, e na hora de condensar, a taxa de condensação é igual em todo o ambiente, porque a pressão de vapor é a mesma, aqui vai condensar mais, galera. Por quê? Justamente porque a pressão de vapor aqui é menor, tá bom? Então, após alguns dias, o volume da solução contida no copo 1 diminuirá? Falso. Vai aumentar, tá? Vai aumentar um pouquinho esse volume. As concentrações das soluções nos dois copos não se alterarão com o tempo, porque o soluto não é volátil. Falso, galera. Ó. Concentração é a quantidade de alguma coisa dividido por um volume. Se o volume está reduzindo, galera, a concentração aumenta, porque são grandezas inversamente proporcionais. Então, essa concentração vai se alterar sim, ela vai aumentar no copo 2 e diminuir no copo 1. Porque no copo 1 o volume vai aumentar e no copo 2 o volume vai diminuir, tá bom? O ar dentro da caixa fica saturado de vapor d'água. Verdade, galera, porque as pressões de vapor das duas soluções elas vão se igualar com a do ambiente e aí a gente vai ter a pressão máxima de vapor. Quando isso acontece, que é a situação equilíbrio líquido-vapor, a gente tem o vapor saturante. Então ele vai ocupar todo o espaço, todo o volume da caixa, o vapor saturante, tá? Que é justamente isso aqui. O ar fica saturado de vapor d'água. Após alguns dias, as duas soluções ficarão com a mesma pressão de vapor. Verdade, pessoal. Quando o equilíbrio acontecer, como eu expliquei anteriormente, a pressão de vapor vai se igualar em todos os pontos aqui das soluções, tá bom? Tanto da solução 1 quanto da solução 2. E basicamente ela vai se igualar com a pressão exercida pelo ar no ambiente, tá bom? Que a gente chama de pressão máxima de vapor, tá bom? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Os dois itens verdadeiros aqui é o 3 e o 4, tá bom? E, enfim, até um próximo exercício.